Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês no 10º episódio do podcast Sobrevivendo ao Fim do Mundo. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima, minha querida massoterapeuta, Juliana Gaia. Dá um oi para o pessoal, Ju! Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde quase, mas bom dia ainda. É o que eu digo para todo mundo. Eu gosto de quem fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque daí a gente não sabe a hora que a pessoa está ouvindo. Eu já ouvi gente que escuta na insônia, então pode ser boa madrugada. Mas a gente vai se divertindo, Ju. E para começar, eu tenho feito aqui com os meus convidados, em vez de eu ler um mini currículo, eu tenho pedido para os meus convidados se apresentarem, né? Quem é você, Juliana Gaia? Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Oi, pessoal. Então, me chamo Juliana Gaia de Souza, tenho 41 anos, prestes a completar 42 aí no dia 23, então, virginiana nata, né? Atualmente moro, né, e resido na cidade de Frutal, aqui em Minas, mas sou nascida, né, sou de São Paulo, e aí em 95, né, eu ali na pré-adolescência, né, a minha família, o meu pai, né, resolveu mudar de São Paulo para Minas, então, desde então, aonde a gente, né, convive, né, vive até nos dias de hoje. Claro que eu já morei em São José do Rio Preto durante 8 anos, aonde em 2005, na verdade, fui concluir minha faculdade de fisioterapia, mas por motivos até mesmo financeiros, tive que trancar. E aí, em 2008, eu resolvi mudar para São José do Rio Preto, até mesmo assim, porque eu queria, né, aquela fase de conhecer, né, e São José do Rio Preto foi uma cidade que eu gostei muito. E aí, nisso, eu, né, em 2000 ali, 2010, 2011, eu já estava ou querendo voltar para a faculdade, ou mexer com alguma outra coisa, e aí resolvi fazer o curso, né, de estética corporal e facial, aonde eu atuo, né, desde então até nos dias de hoje, como com a massagem, né? Tanto da questão estética, como na questão que eu bato a tecla mais na saúde e bem-estar também das minhas clientes. Então, já vou começar contando para o povo por que você está aqui, né? Porque é isso, assim. Eu estou gravando esse podcast nessa primeira ideia com a minha equipe de apoio. Então, Ju é da minha equipe de apoio. E eu acho muito interessante, eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite, porque, em tese, eu conheço a Juliana realmente com uma perspectiva um pouco mais de fazer a massagem pela estética. E aí, ao longo do meu processo, a gente fazia drenagem linfática e eu tentei fazer outros equipamentos, outras técnicas, tal, mas na correria do dia a dia eu não conseguia separar mais do que uma hora, separar aquela uma hora de uma massagem já tinha um desafio, né? Tá tudo muito corrido para todo mundo, né, Ju? E queria até que daí você explorasse até um pouquinho isso mesmo, o que está aparecendo na tua clínica, né? Porque, como você falou, existe um aspecto de estética e que eu acho que a gente não tem que desprezar, até porque a gente, o auto-amor, o autocuidado, ele também tem aspectos de saúde, né? Mas, para mim, Daniela, o que realmente ficou foi até o fato da Juliana. Ela faz uma drenagem linfática meio relaxante. Eu tenho aquela, né, carregar o mundo nas costas, vai crescendo aquele calombo aqui. Então, ao longo do tempo, na verdade, o que eu percebi era que uma vez por semana eu fazer essa massagem com a Ju me auxiliava muito fisicamente, aí queria que você falasse um pouquinho, né, desse aspecto dos drenos, etc., mas principalmente daquele momentinho, seja eu estou conversando com a Ju, que ela dá o timing super bacana, o dia que eu estou mais falante, ela dá corda, a gente conversa, o dia que eu estou mais quietinha, ela me deixa quietinha, mas queria que você falasse disso, que a massagem ela tem esses dois aspectos, da estética, e que eu não acho que a gente tem que esvaziar,
mas que também nós temos um aspecto de saúde, e eu sei que você tem cliente de mamanda caducando, né? Desde influencer, que quer ter o corpo perfeito, mas passando por pessoas, digamos assim, na meia-idade, como eu, com quase 50 anos, e ali na correria do trabalho, e aí você fala muito dos nozinhos de estresse e tal, e sei que você também tem pacientes idosinhas, né, que é uma outra fase. Sim. Conta um Uhum. pouco para a gente, Ju, do teu trabalho, da tua perspectiva de estética, de saúde. Então, Dani, assim, quando eu comecei, né, o curso em si, né, obviamente, quando eu comecei foi, igual eu te falei, 2012, né, ainda vamos se dizer, assim, que a estética, né, eu não sei, posso dizer, por estar morando até numa cidade como São José do Rio Preto, que é um pouco maior do que a cidade de Frutal, a tendência era esse mercado crescer cada vez mais, né? Tanto que no curso a gente aprende muita coisa voltada para a estética corporal, né? Para uma redução de gordura. Então, mas aí ao longo do tempo eu trabalhando, trabalhei, né, numa empresa também, onde o intuito também era uma questão até mais a questão da estética corporal mesmo. E que nem você falou, é legal a gente se cuidar mesmo, ter o autocuidado, vestir uma roupa bacana, a gente pensar, ah, eu tô bem, né? Mas ao longo do tempo, quando eu comecei depois a trabalhar sozinha, eu fui vendo assim que né, hoje o público que eu atendo, né, as minhas clientes, e eu percebi que não era só uma questão só de estética, né? Que nem você falou, tem esse mixinho aí que eu gosto de fazer, sim, com as clientes, porque eu quero o bem-estar total da minha cliente. Ela tá inchadinha, ai, Ju, eu tô inchada, comi bastante no final de semana, quero desinchar, né? Então vamos lá, vamos trabalhar todo o sistema, né? Funcional do corpo, que a gente trabalha o circulatório, o sistema linfático, que ajuda muito na linfa, né? Que a gente fala que é aquela aguinha que causa o desconforto do nosso corpo, né? Mas, obviamente, que tem aquela parte ali no finalzinho, né? Que eu dou aquele mimozinho, né? De trabalhar ali as costas da cliente, né? A lombar, aquele estresse, né? Porque é isso, eu acho que quando, principalmente as minhas clientes, quando vêm até a mim, e é muito gratificante isso, para mim, inclusive eu falo que eu tenho mais a propaganda boca a boca, né? Que minha amiga que me indicou, minha manicure me indicou, e isso é muito mais gratificante ainda, e saber que o meu trabalho engloba essa questão assim de eu proporcionar isso para os meus clientes, né? Todo mundo sai com aquela cara inchada, aquele cabelinho bagunçado. Tem umas até que dorme na maca e fala: Meu Deus, eu dormi. Nossa, melhor feedback, porque aí eu percebo ali que as minhas clientes realmente estão totalmente relaxadas. E do público que você falou, atendo sim, eu tenho as minhas clientinhas, minhas princesinhas, inclusive a dona Olinda, que é uma senhora de 94 anos, que eu atendo na residência dela, e é muito gratificante, sabe? Já atendi também no público ali juvenil, que também tem essa questão do estudo, do estresse, né? E a gente sabe que a meninaiada aí é muito computador, celular. Já tive casos de mãe me procurarem para, nossa, minha filha está com muito nodo, minha filha está muito agitada, e ali uma massagenzinha relaxante, né, deu aquele feedback bom, né, que trouxe melhorias ali no caso, nessa adolescente que eu atendi. Então, é muito bom, Dani, é muito bom tê-la como cliente também, igual você falou, eu tenho todo esse time, quando a gente quer conversar, a gente, pá, 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 quando a gente tá no timezinho do relaxamento, eu deixo a minha cliente mais quietinha para ela curtir mesmo ali aquele momento dela. É isso aí, Ju. E como o Ju contou aqui, né? Eu conheço ela, ela trabalhava numa empresa, e eu não canso de te elogiar, porque eu achei que você Obrigada, foi Dani. muito ética, porque é isso, lá na empresa, de repente, Ju sai de férias e Ju saiu da empresa. E ela não cooptou um cliente, ela não contou para ninguém, ela foi muito ética e fez com que eu admirasse ainda mais você. E, Obrigada. e daí ela monta a clínica dela e eu tenho que caçar ela. Aí eu fico sabendo, né, por uma amiga que conheci e também era cliente dela, que tinha o contato do Instagram,
E aí eu cacei ela e consegui meu horário lá fixo, então toda semana eu tenho a alegria de ter os serviços da Ju ao meu dispor naquela horinha reservada. Eu sou extremamente confusa, ela sabe, atrasa aqui, puxa de lá, mas ela tem todo esse cuidado, e foi muito bonito, vejo o seu negócio próprio ir crescendo, como você falou, no boca a boca, né? A gente até cobra da Ju, que o Instagram dela, ela deixa meio lá, depois ela vai dar as dicas aqui, mas é o que ela fala, é pior fazer propaganda que ela não tem horário, e eu fico super feliz com isso, porque eu desejo realmente muita prosperidade e que as pessoas que estejam precisando de você te encontrem, porque você faz muita diferença na minha vida. Nada, Dani, fico muito, muito feliz em saber disso, e esse é o meu melhor feedback que eu tenho com, né, inclusive com você, que é uma cliente muito querida, e obrigada pelas palavras, e é isso, Dani, eu acho que hoje em dia, né, voltando a esse assunto da estética, da massagem, a gente ouve, né, as pessoas falar, massagem é luxo, né, eu não posso ir, mas depois a gente já vai entrar no tema até mesmo do seu podcast, porque eu acho que hoje a gente vive num mundo, né, onde a gente está muito numa correria, a gente cuida de várias tarefas ao mesmo tempo, igual eu cuido daqui, do meu cantinho, cuido da minha casa, né, e ajudo os meninos lá em casa, né? Eu sou solteira, não falei, eu sou solteira, mas aí eu moro com o meu pai, né? O meu irmão mais velho e um sobrinho, o Luan, né? Então são 3 homens em casa, então, eu tenho toda essa dinâmica aí de cuidar, né? Tanto da casa, como aqui do meu cantinho, para estar atendendo as minhas clientes. E, obviamente, né, que eu acho que hoje em dia, nesse mundo todo que a gente vive, eu acho que hoje em dia a massagem, eu quero que as pessoas também entendam, assim, que é uma questão também, sim, igual você falou, Dani, de estética, a gente tem o intuito da estética, porém, também não deixa de ser uma questão, assim, terapêutica ali, né? O seu momento, né? De você se realmente se desligar um pouquinho ali, uma horinha que se você desliga, você pensa, uau, vou deitar ali, vou relaxar totalmente, e aqui nem eu volto a falar, e é muito bom quando as clientes realmente entram num processo assim, de relaxamento e sai daqui com uma, né, nossa, dormi melhor, Ju, nossa, como eu me senti menos desinchada, mas como eu dormi bem, nossa, aquela dorzinha que estava aqui no ombro melhorou muito, obrigada. E isso é muito, muito gratificante. De uma certa maneira, assim, eu provoco o bem nas pessoas, assim, pelo meu trabalho que eu amo fazer também. É muito Isso, legal. isso é muito maravilhoso mesmo. E assim, né, por mais que a gente saiba que o seu público, a maioria é feminino, eu sei que tem alguns homens que também têm buscado, Sim. principalmente por essa questão de estresse, de dores nas costas, né? Verdade, isso mesmo. Tem Inclusive, clientes eu homens tenho, sim, tenho até um cliente meu que ele há anos também me acompanha desde dessa empresa, né, do spa que eu trabalhei, e ele também foi igual a você, me caçou, assim, e aí também muito gratificante ter ele como cliente, porque assim, né, hoje também ele é casado, e ele fala que depois, né, desde quando ele já fazia massagem, ele falava que ele é outra pessoa, ele dorme melhor, porque ele tinha um problema muito com insônia, né, assim, de não dormir bem, o estresse do dia a dia, e as dores, né? Assim, que ele tinha muito nas regiões assim das costas. E ele fala que depois da massagem tudo melhora. Ele também, igual você, tá sempre aqui com a gente, aqui comigo, uma Eu vez acho que por você semana. tocou num ponto que para mim é muito importante, assim, eu começo a trabalhar muito jovem, e a minha mãe tinha essa coisa de, não, uma vez por semana você tem que reservar uma horinha para ir numa massagem e tal, e eu não conseguia, eu venho nesse processo de organizar o trabalho, né, eu tenho, já falei aqui, sou uma workaholic em tratamento, então a gente colocar as coisas no lugar para conseguir sobreviver mesmo e dar conta de tudo que a gente tem que lidar, né? E eu vejo também muito isso, assim, como você se comprometer consigo mesma, de que aquele horário você vai lá na massagem e você não vai desmarcar para fazer outra coisa, para cuidar de trabalho, etc.,
também tem um valor nessa questão de um processo de autocuidado, de autoconhecimento, né? Isso mesmo, Dani. É o que eu falo, e eu sempre bato nessa tecla mesmo de eu falar, né? Igual a pessoa fala, eu não tenho tempo, mas vai lá uma horinha, né? Eu já tive clientes que chegou para mim, que veio de indicação de outra cliente, foi muito legal. Ela chegou aqui e falou: Ó, eu vou logo falando, eu sou cética com massagem. Eu não sei, não, eu nunca fiz, mas a pessoa mandou eu vir aqui, eu vou vir porque eu estava até com uma dorzinha e tal. E é minha cliente até hoje, porque é muito bacana isso, né? Dela falar assim, mas no que sentido você fala de você ser cética com a massagem? Porque é seu corpo, é funcional, eu vou trabalhar um sistema circulatório, eu vou trabalhar seu sistema linfático, eu vou trabalhar sistema nervoso, né? Que te promove esse relaxamento. E aí ela falava que ela não acreditava nos benefícios de uma massagem, né? Ela falava, para mim, ela achava que a pessoa ficava lá, achava que era, vamos falar a verdade, que era luxo demais fazer uma massagem. E hoje é uma das minhas clientes aí, que eu tenho o maior prazer de atender, e ela também me indica, e eu acho muito bacana, porque é isso, essa questão do autocuidado mesmo em si, de todas as formas, né? Tanto na estética, como no bem-estar total do seu corpo e da mente também, né? Porque trabalham junto, obviamente, né? Você toca num ponto que para mim é muito valoroso, porque eu tenho essa desconexão com o corpo, né? E aí você vai amadurecendo, os anos vão passando, e você vai vendo que sem o corpo você não chega numa longevidade, ou com uma qualidade de vida na velhice, né? Então eu fui, digamos assim, me ancorando mais nesse corpo, e realmente a massagem ela vem semanalmente nesse lugar de conexão, porque a sensação que eu tenho é que é tanta tecnologia, tanta mente, eu trabalho sentada, com cabeça, né? Que faz essa desconexão mesmo. Então, quando mexe no meu corpo, tem esse momento de aterramento, né? E eu tenho cada vez mais valorizado essa tríade, né? Corpo, mente, espírito, no sentido de espiritualidade, de cada um vai achar uma religião que lhe diga a forma de estabelecer essa espiritualidade, mas essa tríade realmente como sendo algo da gente olhando, porque se uma está desequilibrada, tende a ficar manca, né, a questão. E Ju, né, só queria trabalhar um pouquinho ainda essa questão da sua clientela, 2 pontos. Uma é essa questão de gênero, assim, o meu marido é uma pessoa que ele tem hérnia de disco na coluna, eu falo para ele que a massagem seria um benefício imenso, mas ele tem um incômodo naquele lugar de mais uma mulher, eu vou estar de cueca, como é que funciona isso? E eu vi que você ainda teve o cuidado de dizer, né, que o seu cliente é casado, então eu queria te fazer essa pergunta provocativa. É uma questão aí, né, o gênero nesse autocuidado, tanto de um preconceito dos homens não aceitarem, mas você já passou alguma situação complicada também de um cliente achar que o seu serviço era outro? Conta um pouco para a gente, Ju. Olha, Dani, realmente, assim, é um tabu. Inclusive, esse meu cliente, ele já até falou para alguns colegas de trabalho, sim, que é uma questão, assim, igual ele fala, de totalmente de saúde, assim, para ele, para o corpo dele, né? É obviamente que a gente sabe, isso é desde, né, dos séculos, assim, passados, né, que tem essa questão da massagem, aquela questão sensual, às vezes, né? Daquela malícia, né? De todo mundo, dos homens, né? Pensarem isso. Obviamente, já fui, sim, assediada, né? Mas consigo sair ali, né? Com o meu jeitinho, né? Muito bem explicado que é o meu trabalho. Obviamente, hoje em dia, dentro da massagem corporal, tem massagem, sim, assim como tem massagem relaxante, a modeladora, a drenagem, tem a massagem tântrica, que são massagens, né, que estimulam líbidos, né, então tem tudo, obviamente, tem todas as profissionais, mas no meu caso, né, não trabalho com esse tipo de massagem, então óbvio que já tive um assédio assim que realmente, mas consegui sair de letra. Mas igual eu já, assim como a sua pergunta, eu já ouvi muitas clientes minhas que são caju, mas como é que você faz nos homens a massagem? Não, então peraí.
Os homens, obviamente, eles têm pontos sensoriais, né, mais sensíveis que as mulheres. Então, os meus clientes, eles conseguem, né, eles vêm sempre de bermuda. Muita gente pergunta se eles ficam, como que é o vestimenta deles. Eu falei, não, é uma bermuda, né? Então, que os homens têm pontos diferentes das mulheres, né? Então, eu foco muito, pelo menos os meus, vamos falar, os clientes que eu já atendi, é muito dor nos pés, tornozelo ali, panturrilha, e costas, né? A maioria, assim, dos meus clientes são lombar, uma cervical, né? Porque muitos trabalham, então, nesse ponto, assim, então, realmente é uma questão mais terapêutica mesmo, né? Mas tem, assim, realmente tem o tabu aí dos homens, vou fazer massagem não, acha? Mas é tão legal que eu já tive clientes minhas que presentearam os maridos para vir, e aí teve até uma esses dias que mandou mensagem, falou, não, ele vai aí, eu não vou com ele, não. Falei para ele largar a mão de ser bobo, e ele veio, foi tudo ótimo, ele elogiou o meu trabalho, se sentiu super, assim, ao mesmo tempo, como é que eu vou falar a palavra? À vontade, né? Não se Confortável, né? Não se sentir confortável, à incomodado. vontade disso, e aí fiz todo o meu trabalho ali, né, que ele estava com dor, e ele saiu daqui super satisfeito, elogiando o meu trabalho por isso. Ai, fico feliz e que esse podcast sirva para quebrar preconceitos e que mais homens busquem os Legal. benefícios da terapia também no formato de massagem. Na E- terapia psicólogo, porque é muito interessante esse recorte de gênero, né? A gente escuta muito, meu marido não quer ir no médico, então o cuidado como um todo para o homem é um lugar mais difícil mesmo, né? Então, que a Uhum. gente leve informação de qualidade aí. E também dos clientes, eu não consegui lembrar o nome da infecção, e obviamente não vamos expor a sua cliente, mas mexeu muito comigo a questão, para explicar para os ouvintes, a gente estava conversando exatamente da importância de que, por mais simples que seja uma técnica, ela tem uma obrigatoriedade de formação X, porque ela tem impactos no corpo, né? Então, a Ju, como ela falou, ela tem a formação, lá na sala dela tem os diplomas dela, e isso é muito importante para que todos esses benefícios sejam aproveitados e não existam malefícios, né, Ju? Isso. Porque, por mais simples que seja, eu queria que você explicasse um pouquinho a drenagem, se o cliente, né, está com alguma infecção, por exemplo, você me explicou, né? Conta aí o que você me contou semana passada. Eu achei super importante, assim, a responsabilidade dos profissionais que nos atendem, porque muitas vezes o cliente não sabe, ele fala, não, pode fazer, tá tudo certo, e se o profissional não tem um estudo mínimo para dizer não para o cliente o porquê, pode causar mais malefício do que benefício, né, Ju? Conta um Isso caso mesmo, concreto Dan. aí para É gente. isso mesmo, porque igual eu falei, o nosso corpo ele é um sistema funcional, né? A partir do momento que eu estou ali exercendo ali as manobras que a gente fala, né, durante o corpo humano, né, igual eu vou trabalhar, igual eu te falei, sistema circulatório, onde o sangue vai estar bombeando mais, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Você chega aqui com a perninha inchada, geralmente nós mulheres principalmente, né, tem esse inchaço nos pés, do tornozelo até o joelho, então é uma região que a gente sempre fala que a panturrilha é o nosso segundo coração. Então, o que acontece? Quando tem aquele excesso ali de volume que a gente fala de inchaço, né? É porque realmente o sangue também ele não está trabalhando no corpo todo, devido a um cansaço, a pessoa ficar em pé, usar um sapato apertado, seja lá qual for aí a rotina, né, da pessoa. Então, eu entro, né, com as manobras, até mesmo para poder trabalhar esse sistema circulatório e o sistema linfático. Aí todo mundo fala assim, todo mundo pode fazer massagem. Sim, todo mundo pode fazer massagem, mas diante, né, de, assim, a gente sempre pergunta. Por exemplo, igual eu tive uma cliente que não veio ontem, que estava muito gripada. Ju, acho que eu estou gripada, eu não vou. Não, realmente a massagem não é recomendada para quem está gripado. Porque o processo do corpo está todo infeccionado, está com coriza, né? Então, assim, tá todo o processo infeccioso no corpo. Então, a pessoa tem que ficar quietinha ali, em repouso, né, e descansar. Porque não é bom a gente estar estimulando.
Na parte que você falou, né, que foi o que aconteceu com uma cliente, que eu fiz uma observação, né, na perna dela, encontrei, assim, que eu vi que estava uma vermelhidãozinho ali na região da panturrilha, né, e perguntei, né, se ela havia passado no médico, porque eu achei um inchaço ali não recomendável para eu trabalhar, porque se encontrava uma região um pouco mais que a gente fala como se fosse, não é um nódulo, né? Como é que eu vou dizer? Um hematoma ali, eu falei, não vou drenar. Ai, por que não? Pode drenar, né? Eu passei por uma médica, ela falou que poderia ser uma suposta, falou, né, o nome né, do diagnóstico, né, que seria a flebite, né? Aí na hora que ela falou, eu falei, não, então não vou drenar mesmo. Por quê, né? A flebite é um processo infeccioso ali da região que acontece. Se tem um nódulo, por exemplo, eu vou estimulando, né, no sistema circulatório. Tende esse nódulo a percorrer todo o corpo da pessoa. Tipo, se esse nódulo chega, né, esse coágulo que a gente fala, né, nódulo, perdão, esse coágulo chega no pulmão da cliente, né? E aí pensa, ela passa mal mais tarde, mas ela não fez nada, ela só tomou um café, foi na massagem. Não, mas ela estava com um problema ali, né, na região das pernas, que não poderia trabalhar com uma massagem, a pessoa vem, passa mal, sofre uma embolia pulmonar. Então, há N fatores, né, que a gente fala que realmente tem que ter esse autocuidado. Por exemplo, uma pessoa está com a pressão muito baixa, às vezes nem ela sabe, estou muito molengona, estou muito assim mal, então vamos desmarcar. Então fica quietinha, porque é melhor, porque você pode estar com a pressão baixa, a massagem. A massagem é recomendada para quem tem a pressão alta, tá? A Tá. pressão alta, a massagem ajuda muito nessa questão, porque realmente abaixa ali um pouco a pressão da cliente, mas já a pressão baixa mesmo, a pessoa fica mais Não é mal, então recomendável. não é recomendável. Então a gente tem todo esse cuidado, né, de observar, eu tendo tantos clientes com lipedema hoje, né, e linfedema, que são comprometimentos do sistema linfático, então eu só atendo com autorização médica. Tem umas que já vem, mas eu não passei. Mas passa lá no vascular, né? Vamos passar na médica vascular para ela ver direitinho o que está acontecendo, fazer uns exames, porque eu tenho também essa questão, como é que fala, do meu atendimento, é muito importante também, porque eu trabalho com o sistema funcional do corpo, né? Então eu tenho que saber ali o cotidiano, como é que está a pessoa, como é que está o organismo, que aí realmente, em certos momentos, tem que dispensar mesmo a massagem mesmo. E eu quis trazer isso, Ju, exatamente para a gente, porque é isso, assim, eu estou querendo dizer, né, para os ouvintes, a massoterapia é um instrumento bacana, eu tenho utilizado, mas como tudo na vida, né, a gente tem que olhar tecnicamente, e ele vai ter benefícios e malefícios muito dependendo do profissional que te atende. E Uhum. até entrando um pouquinho no que você falou, e eu sempre digo isso aqui, né, Ju? É lógico que eu falo de um lugar de privilégio socioeconômico, né? Eu sei que eu não vou exigir daquela pessoa que tem um emprego de um salário mínimo que ela consiga separar um dinheiro para ter um cuidado de terapia psicológica, de terapia de massagem, etc. Então, eu sempre ressalto isso aqui, que eu sim, eu tenho consciência de classe, e eu sei que isso é um benefício que, infelizmente, não é para a maioria da população brasileira. No mundo que eu sonho, seria. E aí é exatamente nesse sentido da gente dizer para as pessoas, né? Olha, meu balaio é esse aqui, dentro do balaio tem a massagem, mas eu realmente quis ressaltar essa questão de que se você tem condições de contratar um profissional, procure um bom profissional, que o foco dele não seja exclusivamente na estética, porque a estética é importante, mas é isso, a massagem ela pode trazer uma série de benefícios, mas se não feito por um profissional adequado, pode também trazer malefícios, como qualquer coisa, né, amiga? Isso mesmo, Dani, isso mesmo, que já aconteceu, assim, não assim comigo, graças a Deus, mas já vi situações aí, né, que realmente a pessoa passou por um processo, assim, estético, né, e às vezes tem gente que não sabe, né, Dani, não conhece o próprio corpo, às vezes não sabe o que pode estar acontecendo, né,
E porque tudo, eu falo assim, até uma medicação que você toma, né? Qualquer coisa pode, né, causar algumas alterações dependendo do procedimento estético que você vai fazer. Obviamente que dentro da massagem, igual eu uso mais as mãozinhas, né, que é mais manual também, que eu também tenho os aparelhos, mas uso muito também a massagem mais manual. Então, não vai ser um procedimento assim invasivo, né? Então, é uma coisa, eu brinco, é mais terapêutica ali mesmo, porque até às vezes os meus clientes da modeladora gostam da pegada, eles se sentem bem, então, essa é a questão. Mas realmente, eu acho que, igual você falou, na questão que eu comentei, a massagem é luxo, né? Assim, mas, obviamente, eu tenho também essa conscientização que muitos até brincam assim, ai, Ju, o dia que eu puder eu vou lá, sabe? Assim, claro, falei, fiquem à vontade, né? Assim como eu também, quem não gostaria de ter determinado tratamento, aí você fala, opa, isso aí para mim agora eu não posso, né? Obviamente que seria muito, muito gratificante, assim, de pensar que todo mundo poderia, assim, ter acesso. Inclusive, eu acho que desde nenenzinho que tem as massagens que acalmam, né, até os adolescentes, que é uma fase ali que realmente, eu acho que eles realmente precisam, tá? Eu acho que adolescente, público adolescente também, embora as mamães aí, não sei, né, como que agem mais igual. Eu já atendi, né, duas adolescentes, onde as mães trouxeram porque justamente por conta disso, né? Da ansiedade, e também universitários, né? Que estão aí. Esses Ou dias eu está atendi. fazendo vestibular, ou é as provas da faculdade, né? Eu atendi uma cliente esses dias que ela veio na sexta e ela ia fazer a prova da OB no final de semana, e ela estava assim, coitada, né? Eu falei, não, vem para cá, vamos dar uma relaxada. E ela, eu preciso, porque eu estou muito pilhada, muito, obviamente, ansiosa, né? Então é isso, Dan. Então acho que dentro do contexto, obviamente, assim, do poder, né? A gente, igual você falou, a gente, quando eu brinquei assim, massagem é luxo, né? Luxo que eu falo, obviamente, é uma questão assim que eu sei que, né, muitos às vezes não têm o acesso, né, igual você falou, ao financeiro, mas aqueles que podem, e eu, né, o luxo, não é luxo, é mais fácil Exatamente. você Eu acho que fazer aqui, uma massagem, pagar, igual eu pago uma academia, eu vou na farmácia, na academia, do que eu ir numa farmácia comprar um remédio, né? Então, exatamente. eu acho que é bem isso o caminho, assim, dessa questão aí do cuidado, igual você tem aí os seus pilares que você fala, sua equipe de apoio, né, Dani? Exatamente. Então, isso é muito legal de você ter sua equipe de apoio. E é isso, eu fazer parte dessa equipe de apoio, assim como eu faço de outras pessoas também, porque no mundo que a gente vive aí, a gente sabe que não tá fácil. Ligando com isso, que na verdade a gente foi falando, né, da nossa história e da Uhum. massagem, mas eu gosto de perguntar para os meus convidados, né? Como eu falo, eu parto dessa premissa, né? Mas eu fui muito ambientalista desde nova, aquela coisa Eco 92 e tal. E para você, Ju, como é que está sendo aí? Você acha também isso não é muito tua praia? O que você está vendo do mundo? Como é que você está? Você concorda com essa premissa? Acho que você já falou que sim, né? Da gente ter esses valores, você falou da tua academia. Vamos conversar um pouquinho dessa parte. Como é que tá? Tem um fim do mundo aí aparecendo para você também, ou eu estou viajando? Não, Dani, eu acho que a gente, eu acho que eu vou concordar até com a sua participante de ontem, a Sara, né, sua professora, e ela comentou também que seu marido havia falado, acho que a gente já nasce, né, sobrevivendo, né, lutando, né, nesse mundão. E realmente, eu falo na questão, assim, né, do ambiental, assim, eu vou falar por mim, né? Eu fui uma criança muito doente quando eu morava em São Paulo, né? Porque, pensa, uma selva de pedra, uma cidade extremamente poluída, aonde eu sofria muito com a bronquite, né? Asmática, né? Eu dei muito trabalho para os meus pais, eu fiquei, assim, fui uma criança realmente dentro de São Paulo, assim, doente, né, pelo clima, né, que a gente sabe que não era poluição, né, mas até lembro na escola mesmo as professoras sempre, né, sempre a gente tinha essas aulas, né, de cuidar da natureza, né, de um contexto geral, né, tanto das plantas, dos animais, né, porque isso futuramente, né,
Se a gente não cuidasse aqui, a gente ia sofrer, né? Mas, ser humano, né? Não adianta. A ação do homem, infelizmente, é devastadora, né? Então, a gente vê hoje em dia aí, né? Tanto assim, do geral, né? A gente vê assim da questão climáticas, né? Como da natureza. A gente sabe que muitos animais já estão considerados extintos, né? Porque tudo é uma, né? Eu falo assim, uma coisa liga a outra, né? E a gente sofre com isso, né? E não só assim a gente já sofre com as guerras aí, com tudo, né, Dani? Então, não é fácil, né? Então, cada um faz a sua parte, né? Eu acho assim, cada um fazendo a sua parte ali. Ah, mas eu não vou mudar o mundo, né? Igual você já foi ambientalista, você sabe aí. Então, mas cada um fazendo um pouquinho, então acho que tudo ficaria melhor, né? Mas eu falo hoje em dia, assim, por morar numa cidade como Frutal, né? Me favoreceu muito. Eu me curei dessa bronquite, justamente porque eu saí de um lugar, de uma cidade grande, mesmo chorando lá para a adolescência, eu não queria ir para uma cidade pequena. Eu vim com os meus irmãos, mas foi uma questão benéfica para a minha saúde, né? Morar num lugar onde não tinha tanta poluição assim, né? Mas eu vou te falar, se a gente lê muita coisa, a gente vê muita coisa, às vezes não dá tempo de acompanhar tudo, assim, mas realmente Vezes. é triste de pensar que a nova geração aí que está vindo também, né? A gente tem que pensar cada vez mais nos futuros. Eu tenho uma sobrinhada aí, pequenininha, a gente pensa assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu fico pensando muito nessa geração aí, o que que... Ô, Ju, você não tem filhos até a página 2, né? É, Porque meio que você criou, né? Quer contar para a gente, mandar um beijo para ele? Eu sei que é seu chaveiro, você está explodindo de orgulho que já está um adulto Luan, encaminhado. A Ju, verdade. a Ju teve duas perdas na família muito na sequência, né, Ju? E até por isso que ela estava em Rio Preto, aí ela volta para Frutal e assume aí esses meninos, né? Que é o pai, o irmão mais velho e esse sobrinho querido aí que eu venho acompanhando. Quando eu começo a ser cliente da Ju, ele era um adolescente, um molecote, e agora já está até na faculdade? Como é que é isso, Isso Ju? é verdade, Dani. Então, né, eu sou a filha da Alice, né, da saudosa Alice Gaia e do senhor Carlos, né, onde a minha mãe, na verdade, a minha mãe, né, já teve um outro relacionamento, da onde veio o meu irmão Silvio, mais velho, né? E da relação da minha mãe, né, com meu pai, tem o Alessandro, que mora no Paraná, a Luana, que é uma irmã que, infelizmente, né, ela veio a falecer em 2008, e a Luana já era mamãe, né, do Luan, né, o Luan, quando a minha irmã faleceu, a Luan tinha apenas 4 anos de idade, né, então, ali, juntamente com os meus pais, nisso eu já até residi em São José do Rio Preto, quando a minha irmã veio a falecer, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu estou lá em São José do Rio Preto, né? Cuidando da minha vidinha, vou, né? E aí aconteceu aquela responsabilidade maior também diante, assim, de ajudar os meus pais, né? Com a criação do Luan. E aí, em 2016, a minha mãe também, infelizmente, né, veio a falecer. Então, a minha vinda para Frutal teve que ser de imediato, até mesmo porque eu não conseguia ficar lá com eles três aqui, né? E hoje o Luan, né, está com 21 anos de idade, ele é um dos sobrinhos mais velhos, porque eu sou tia de 7. Eu literalmente acho que eu fiquei para titia, né? Mas eu tenho assim, vou contar aqui, Dani. Então, eu tenho a Aitana, né, minha sobrinha mais velha, a Tainara aí, que também está formando em fisioterapia, o João Antônio, né, e o Luan, que é o quarteto. Aí, nisso, as minhas sobrinhas já casaram, a Aitana tem o Gabriel e o Enzo, né, o Enzo Miguel. E a Tainara, né, ganhou também neném, a Lara Alice, inclusive, em homenagem à minha mãe. Mas aí o meu, querendo ou não, aquelas brincando, não é porque eu puxo saco, mas é o que reside, né, comigo, eu tô ali acompanhando, graças a Deus, e se tornou
homem mesmo, aí 21 anos, está fazendo engenharia da agronomia, o Luan, né? Então é muito bom ver ele encaminhado, namorando, fazendo faculdade. Isso é muito, muito, muito gratificante mesmo. Eu sei que ele não se refere a você como mãe, não é nesse Uhum, lugar, uhum, mas assim, eu presenciei e eu acho que você tem essa relação de auxiliar a criar ele mesmo, né? uhum, E eu queria ressaltar isso porque eu acho que esses vínculos formais são muito exigidos, né, da gente, principalmente da mulher, e de isso, ai, você casou, você teve filho, blá, blá, blá. E a tua vida te encaminhou para essa realidade, né, Ju? E você teve uma influência de criar aí, eu acho que onde tua irmã tiver, ela tem muito orgulho e muita alegria, porque você uhum, assumiu ali, e é isso, assim, e eu vejo vocês têm um relacionamento até bem companheiro, né? uhum, Vira e uhum. mexe ele que mostra coisa de filme, de celular, Super inteligente. Agora, a gente estava até conversando, né? O fato de você não ter casado não foi porque o teu pai pediu para você ficar cuidando dele, nada disso, ele Uhum, sempre te deu uma liberdade disso, mas eu uhum, tenho conversado com umas amigas que estão solteiras aí entre 40 e 50, o mercado parece que está difícil, né? Uma amiga me falou assim, eu tenho a impressão que as pessoas não querem mais ter relacionamentos, acho que está bem cômodo assim, cada um na sua casa. Como é que é a tua impressão, Ju? Como é que tá isso? Eu sei que você é que nem eu, antes só do que mal acompanhada, é verdade, Ana. Eu acho né? que esse ditado ainda é válido, né? Eu acho que minha saudosa mãe também falava muito isso. Eu acho assim, né? Hoje eu me encontro aí prestes a fazer 42 anos. Tive um relacionamento onde eu já morei junto, né, com um ex meu, então, assim, praticamente, vamos se dizer, fui casadinha ali, porque convivia, né? Até essa brincadeira dessa questão da rotina da família, eu acho até engraçadinho, como a cliente falou assim: ah, para você é fácil, você não é casada, cuida de uma casa. Eu falei, não, sou casada, mas cuido de três homens, como diz a história. Mas realmente, Dani, eu acho assim, hoje em dia, eu vou até entrar realmente numa questão assim, que pelo que eu vejo, assim, não estou falando só homem ou a mulher, coisa assim do duelo, mas as pessoas hoje em dia estão mentalmente, que a gente fala, vou entrar até nesse contexto dessa coisa, dessa frase, mentalmente, assim, um pouco doente, que a gente fala, né? É, eu acho assim, eu vou falar por mim. As pessoas exigem coisas de você que ela nem mesmo se policia ali. Então, o que eu acho assim, um relacionamento, é que nem eu vi, né? Eu vi o podcast você e seu esposo. É isso, eu acho que é uma via de mão dupla. Se um não está ali, se o outro, né? Tem que ter não é só uma conexão, um desejo, uma paixão, gente. Não é isso, eu acho que é o convívio, é você ceder, é você aceitar certos. Porque ninguém é perfeito, né? Dois Obviamente, também. precisam querer, né? É o que você falou, é uma via de duas mãos. Dois Então, precisam querer. Se não tem uma vontade de construir algo juntos, é, e é um pouco isso que eu tenho sentido, assim. Aquele amor romântico Disney, né? As princesas, não existe. é, Só que parece que as pessoas não estão conseguindo construir como tem outros formatos que também são muito interessantes, e aí ter esta vontade de construir, porque é como eu conversei muito no episódio com o Edmilson, tem que ter um esforço, né? Então eu sinto as pessoas um pouco assim, tem tanta coisa no dia a dia, eu já tenho que organizar tanta área, que eu não preciso me esforçar aqui. E aí, às vezes, aquela necessidade mais sexual, eu entro no aplicativo, eu resolvo meio fast food, e bora, sabe assim? é, Eu é não sei se bem eu isso estou me fazendo mesmo. entender, mas eu tenho. É, É, realmente assim, eu acho que tem pessoas ainda que, eu sou, não pareço não, mas eu sou muito romântica, eu sou emocionada, eu adoro filme de comédia romântica, mas eu, obviamente que eu não fico esperando, eu nunca esperei o príncipe encantado no cavalo branco, né? Obviamente, eu acho que a gente, quanto mais, eu acho, eu falo por mim, quanto mais a gente vai ficando um período solteira,
a gente vai ficando um pouco mais seletiva. Não é que a gente exige, mas é o que você falou. Poxa, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho tanta coisa para cuidar de mim. Ui, só caiu um pouquinho aqui. Eu Acontece. tenho tanta coisa para cuidar de mim, né? Eu vou querer alguém para barrar isso, para mandar em mim? Não, eu acho assim, tem que ter a confiança, porque se não tem confiança, eu já sofri relação muito conturbada, que eu demorei para aceitar um pouco depois que era uma relação assim, digamos, abusiva, que o outro cobrava um ciúme de mim, mas depois foi lá e me traiu, você está entendendo? Então, assim, eu acho que o que falta nas pessoas mesmo é enxergar o companheirismo, né? Ah, o que você quer para sua vida? Eu quero isso, eu também quero, então vamos embora. Agora, se só você que tem que ir ali, né? Já me falaram, me criticaram que eu tenho um espírito meio de mãe, né? É isso, mas é porque eu quero, assim, dependendo se a pessoa tem um déficit daquilo que eu posso dar, eu quero trazer para mim, mas se a pessoa também não quiser aceitar, beleza, né? Mas eu tenho que, obviamente, me ver como mulher. Então, e hoje em dia, igual você falou, né? Do jeito que estão as coisas, tem muito gato aí querendo miar em vários telhados. Então, não, tchau, muito obrigada, deixa eu aqui quietinha, né? Ah, essa eu gostei, hein? Gatos querendo miar em vários. Ah, não, tem gato aí que, como diz, não queria miar só no meu telhado, não. Falei, não, então tchau, meu bem, né? Já passei dessas fases. Eu acho que é isso, a gente chega numa fase da vida da gente, Dani. Eu posso falar que hoje, eu até estava vendo uma frase, eu achei legal. Eu sou outra Juliana, eu acho assim, vou fazer 42 anos da Juliana de 20 e poucos anos, né? Esses dias um amigo meu, até de São Paulo, comentou comigo, falou: Olha, Ju, te conhecendo, mas olhando você assim, é muito bom ver você, a Juliana, com 40 do que a Juliana de 20. Nossa, eu amava meus 20 anos, eu acho que eu vivi tudo que eu precisava viver. Minha mãe falava assim: se você quiser achar a Juliana, não vá em casa, né? Se você quiser se esconder dela, você fica, porque eu era rueira. Fui baladeira mesmo, fui festeira, nossa, paquerei muito, mas eu acho que chega uma fase da vida da gente que é isso realmente, a gente vai ficando mais velho, a gente fica seletivo para certas coisas, a gente sabe que certos ambientes não é mais para gente, e não é nem numa maldade, um egoísmo, certas amizades, não, tá tudo bem, eu vejo algumas pessoas, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem, tem uma troca de carinho ali, mas não porque eu não saio mais com aquela pessoa, mas é porque determinadas situações me fez, aquilo ali não é mais para mim, eu tô mais de boa. E assim é o relacionamento, Dani. Então, e tem essa questão mesmo que eu acho que é isso, as pessoas querem viver muito intensamente às vezes e esquece dessa questão do romantismo, eu adoro. Tem gente que fala, brega, muito romântico, muito emocionado, brega nada. Então, sou Adoro breguíssima. também, adoro um Vando. Eu adoro, eu acho lindo as pessoas assim, nossa, eu adoro ver casal na rua, assim, eu olho, tudo, eu olho, nossa, que gracinha, olha ali, né? Tipo, nossa, o amor é lindo, gente, eu acho que é isso, a gente Mas é precisava. isso, eu acho que para somar, né? Senão a gente também é super feliz, solteira e. Eu falo sobre isso, eu vou vendo muito da minha solitude, então tem muitos filmes legais aí que eu acho que eu brinco assim, que me acompanham, eu falo, ó, é isso, é a diferença da solidão para a solitude, aí é onde a gente entra no autocuidado, de você se olhar para você, de você se cuidar, igual eu vou para minha academia, né, antes, coisas que eu não fazia antigamente, não sou muito mais de balada, de ficar amanhecendo, mas gosto de uma resenha com os amigos ali, E quando tem um pouquinho para viajar, faz mil esforços, mas isso, vai nas festas, que eu isso, sei. isso. Então, eu falo assim, eu procuro tentar ler livro, que é uma coisa que eu estou muito preguiçosa, assim, então, eu acho que esse autocuidado, eu acho que, igual você falou, engloba tudo isso, de você estar bem sozinha, né, porque a gente precisa se amar primeiro, é isso também que falta às pessoas, se você não se amar, você não amar a sua companhia, tem vezes que eu chego em casa, sábado passado eu estava sozinha, abri um vinho lá de boa, e é sobre isso, de você estar bem, não, eu tô aqui sozinha, tô todo mundo badalando. Não, eu poderia estar lá também, eu que não quis ir. É sobre isso, para depois o outro chegar na sua vida, as coisas ser mais leve, porque coisas pesadas não dá, não. O mundo tá muito pesado, gente. Perfeito, Ju, e é aquilo, o tempo passa, o tempo voa, e Uhum. eu preciso já ir encaminhando, e eu tenho pedido, né? Agora eu falo assim, do pessoal, da primeira pessoa do singular. Você meio que deu umas dicas aí,
mas num combo, assim, é isso? É academia, é saber abrir o seu vinho sozinha, é isso? As E dicas? outra, estou fazendo massagem também em mim, né? Arrumei uma colega minha que trabalhou comigo, só que ela trabalha em outro trabalho aí, em outra profissão, mas de vez em quando consegue me atender. Eu acho um barato, porque eu falo assim, nossa, eu também preciso de uma massagem, né? E aí eu saio de lá também renovada, mesmo quando a gente papeia lá com essa minha amiga Alciene é uma gracinha. E, então é isso, eu acho que a gente tem que ter esse autocuidado para nós. Igual hoje eu vou para minha academia. E outra coisa, não é nem só pela uma questão de estética mesmo, não. É a minha mente. Eu ponho o foninho lá quando eu subo na esteira, quando eu faço meus treinos, mas eu subo na esteira, eu subo na bicicleta, acabou eu ali, né? E isso ajuda, né? Porque na correria do dia a dia, obviamente, ansiedade que a gente tem. Então, é o meu autocuidado que eu tenho. Quando eu não vou, eu sinto falta. Assim, falo, olha, eu não fui, fiquei preguiçosa, mas eu poderia ter ido. Mas também não fico me martirizando, não. Aí no outro dia eu vou, tá tudo certo. Isso aí. E, Ju, uma dica, eu falo assim, não precisa ser podcast, filme, livro, poema, dá uma dica para os nossos ouvintes. Ó, podcast, né? Apesar que eu estou agora, né, assiduamente ali ouvindo a da minha amiga Dani, não é nem puxando o saco, porque é muito bacana quando ela começou. E ela falou, Ju, ela vai ficar famosa, papapá, papapá. E é gostoso isso, porque a gente gosta de conversar. Eu sou falante, vocês já perceberam, né? Deixar eu e a Dani aqui, ó, uma hora, vocês iam Eu cair do pé. falei, se não controlar, vira Tem duas uma horas vez e que até meia. ouvi ela, eu não lembro agora, se foi nos primeiros episódios, ela falou, ai, vamos aqui falar, porque tem gente que tá, às vezes, no carro, em algum lugar, e eu lá na academia, lá com o celular. Eu falei para ela, ó, tava lá na academia fazendo esteira e ouvindo o podcast dela, porque isso é muito bacana. Eu deveria até, eu peguei suas dicas do outros podcasts que você colocou aqui, eu falei, eu preciso colocar isso. Mas não é nem na maldade, eu acho que a correria minha, que eu, às vezes eu chego aqui 8 horas da manhã, saio 8 horas da noite, e aí não é nem assim, né? Nossa, passou o dia, né? Mas filmes aí, assim, de dicas de filme, igual de podcast, eu vou ficar devendo Não uma precisa ser diquinha. Mas eu podcast. tenho muitas, assim, eu sou uma pessoa muito eclética, eu sempre gosto de muito, poderia listar vários filmes, assim, mas um que eu gosto muito, que eu acho que pega essa questão da gente correr atrás, assim, igual o Em Busca da Felicidade do Will Smith, né? Eu acho que ele não é só uma questão assim, é um pai fracassado, né, que luta por um trabalho melhor para o filho, não, mas ele tem todo um contexto da perseverança, porque eu acho que a felicidade não é o final, né, Dan? Então, assim, é um filme que aborda muito umas questões, assim, de luta, né, do que você almeja para sua vida mesmo e viver as coisas simples. Indico muito para os concurseiros, para quem está estudando para concurso, é um filme que eu Hum, indico muito, porque é isso. Ele é de uma resiliência, né? isso mesmo, essa é a palavra, resiliência, assim. Eu reforço essa dica. Esse é o Eu filme. gosto demais, assim, do filme, e outros, obviamente, que tem. E agora de poema, Dani, eu até tinha separado aqui para não esquecer, que eu gosto muito, que eu aprendi, assim, sobre, né, que é a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Não sei se as pessoas conhecem. É um poema grande, assim. Inclusive, eu sempre deixo, tá aqui, ó, não é uma colinha, não, porque eu deixo ali na porta do meu armário porque é sobre isso, sabe? Você sei que a gente está com pouco tempo, mas eu só vou ler só a primeira, a primeira estrofe, que é isso que fala dessa questão assim de se você pensar como um derrotado, você será um derrotado. Então, assim, é só esse comecinho, assim. Então, é muito legal. Chama Filosofia do Sucesso de Napoleão Hill. Então, isso serve para qualquer fase da sua vida, seja profissional, sente tudo, sabe? Eu acho que assim, tudo depende da gente, Dani. Eu acho que não é só profissionalmente falando. Eu, graças a Deus, eu olho hoje, sou muito grata pelo onde eu estou, pelo meu trabalho, pelo meu reconhecimento. Tenho muita gratidão pela minha casa, pela minha família ali, mesmo que pequena agora, mas estão ali comigo, os meus amigos queridos e amados perto de mim, minha família. E eu acho que é isso que a gente precisa hoje nesse mundo, né? Para a gente viver, vamos dizer, esse fim do mundo, né? Obviamente, seja qual a sua religião, né? Eu acho que
cada dia mais a gente ter fé, de acreditar mesmo que as coisas podem melhorar, né? Que as pessoas, que melhorar, vai melhorar, não. A gente tem que acreditar sim, que vai melhorar e que, né, tudo, como já dizia Chico Xavier, tudo passa, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, não, não vai. Perfeito, Juliana Gaia, amei, amei, amei. E é o que eu falei, se a gente não cuida, minha filha, eu estouro o tempo aqui de novo, mas então eu queria que você contasse como as pessoas te acham, Instagram, como é que é, para as pessoas te acharem na rede. Então, você comentou até do meu Instagram, realmente, gente, mas não é nem na maldade, assim, porque eu movimentava muito ele, né? E aí, dependendo dos posts, as pessoas me procuravam. E aí, às vezes, eu não tinha um horário, assim, né? Naquele horário que é um horário concorrido, principalmente à tarde, né? E eu falei, meu Deus, eu fico postando, postando, e aí as clientes querem, mas eu sempre tenho aquele jeitinho de encaixar, né? Porque a minha agenda muda muito também. A Dani sabe disso, né, Dani? Graças a Deus, acho que o meu trabalho também, uns falaram que eu já meio que acostumo mal clientes. Não, se eu posto, eu sei da rotina de cada uma, eu conheço cada uma das minhas clientes, graças a Deus. Espera aí, que esse aí nós vamos ter que explicar um pouquinho, porque é isso, gente. O que eu acho que é muito difícil, porque aí as pessoas falam assim, você tem que reservar 1 hora para sua massagem, banana. Aí você faz todo um esforço para isso, só que você atrasa 10 minutos ali. E aí a Ju sempre tem esse cuidado, ou, por exemplo, eu tenho um horário fixo, aí essa semana eu vou viajar, dá para puxar? Aí ela sabe que aquele cliente, ela consegue ligar, então ela faz um esforço monstruoso, tanto para gerir pequenos atrasos dos dias das clientes, quanto também para gerir as mudanças de agenda. E aí ela escuta de algumas pessoas que ela acostuma mal os clientes. E eu quero aqui de público dizer que isso para mim é um diferencial seu imenso de mercado. Porque é isso, para a gente dar conta, né, de ir fazer aquele horário, a gente precisa que o profissional também entenda que a gente está rebolando ali, né? Tá com os pratinhos ali virando. Então, eu te elogio muito, Ju. Obrigada. Mas, de qualquer forma, é isso. O Instagram não está lá uma Brastemp de 1000 posts, mas qual que é? Para eu colocar vou aqui. colocar, então, o meu, que tem até um link para acessar lá, porque ele tem aqueles underline, as pessoas podem ter dificuldade para achar. Mas podem me achar como Juliana Gaia 7. Aí, entrando lá no meu perfil, já tem um link lá do meu Instagram também, tá? E aí dá para acessar lá a minha página da estética também. E tem um linkzinho que a pessoa também pode me chamar direto no WhatsApp também. Mas qual que é? O Juliana Gaia 7 é o pessoal que tem o link para o estúdio, que Isso, é aí o outro é o Ju Gaia Estética. Ju Ju Gaia Gaia Esteticista, Estética. isso. Estético ou esteticista? Esteticista, desculpa. Acho que tem um underline junto, tá vendo? Tanto que eu quase não ando muito lá, né? Não, então É, eu vou checar no Juliana Gaia 7, para isso. daí não colocar informação errada na descrição. Mas, Ju, é Certinho. isso. Muito obrigada por Eu ter que aceitado. agradeço, um prazer enorme, gente, que tudo participar de um podcast. Olha só, gente, é muito chique, mas é Ah, muito importante fazer parte desse seu projeto, que é muito bacana, é muito legal. Eu acho que é que nem você falou, gente, não é nem, ficar famosa, mas que bom se você ficar famosa, porque é muito gostoso. Acho que você tem o quê para coisa, como é que fala, muito comunicativa, e a gente fica à vontade, porque ai meu Deus, eu vou ficar nervosa, eu vou travar. E não, e é isso, é um bate-papo, e isso é ainda mais gostoso ainda. Parabéns, viu? Que Deus abençoe sempre a e sua é isso. jornada. Eu E acho te que. espero hoje, hein? Olha, daqui a pouco Daqui a pouco eu tô aí. chega. Olha o que te espera. E tem uma historinha esse aparelho. Tinha Ai, até verdade. esquecido. Gente, esse é um aparelhinho de massagem daquela marca Fon, Ó. que é a dos travesseiros de coisa. Olha lá, olha que delícia. E aí, o que aconteceu? Eu fui no shopping, comprei, pus assim, dá para fazer em mim mesma, levei, parcelei no cartão, não sei quantas vezes. Resultado, ele ficou empoeirando aqui, obviamente, que eu não usava, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vou levar para a Ju usar em mim quando for o finalzinho. E aí ela usou, nossa, que legal isso aqui, não sei o que.
Não, então, te dou ele de presente. Ela, não, imagina. Gente, que gracinha. Eu falei assim, olha, à tarde eu brinquei com ela, querendo ou não, ela me deu no dia 23 de julho, que eu falei, olha, um mês antes do meu aniversário, então eu vou considerar um presentão de aniversário. Ele tem várias ponteiras, gente, mas é muito lindinho, assim, não só lindo, mas a funcionalidade dele é ótima, que a marca é boa. E olha, Dani, Deus te abençoe, um presentaço. E foi muito isso, assim, eu até falei, eu acho que a gente pode contar isso. Por quê? Eu já li um livro que chama O Essencialismo, tem 2 documentários na Netflix falando de minimalismo, e o que eu achei, eu tinha um preconceito antes, que era minimalista é aquele cara que não tem nada, pessoa que usa o mínimo, ela tem 3 peças de roupa, e aí quando eu assisti os documentários, não é isso. E o principal é ame pessoas, use coisas. Então, foi isso, assim, para que eu ia ficar com o aparelho de massagem aqui, empoeirando, e levar só na minha massagem para usar em mim, quando pode estar na mão dessa deusa, as mãozinhas de Ju, de Anjinha, e que ela vai levar benefício para várias pessoas. Então, obrigada por ter mostrado que eu queria contar isso nesse sentido das pessoas valorizarem mais as emoções, os sentimentos e as pessoas do que as coisas. Porque na prática é isso, né, amiga? A gente morre e fica tudo aí. Verdade, você falou uma coisa, já dizia vou falar, minha saudosa mãe, infelizmente a gente parte dessa vida, não é nem a gente que escolhe a roupa, né, Dani? Então, eu acho que é sempre olhar, fazer o bem, né? E assim, é uma corrente, assim, da mesma maneira que você me presenteou, esses dias eu presenteei uma pessoa também, então, que ela tá precisando de uma certa questão aí, então é isso, eu acho que vai uma corrente, assim, isso é tão bom, acho que poderia ter até essa corrente ainda mais para as diversas questões aí no mundo que, infelizmente, ainda a gente sabe que né, não está fácil. Ô, Ju, mas é esse caminho mesmo, sabe assim? Eu não estou fazendo podcast para dizer que eu acredito que o mundo vai acabar mesmo e vai explodir. Não é isso, eu estou fazendo podcast porque eu acredito que a gente consegue construir um mundo melhor. Eu acredito. Com certeza, igual eu falo, cada um todo dia fazendo o seu melhor. É sobre isso, é que a gente até brinca, né? O fim do mundo tá acabando. Não, gente, mas é que o mundo tá pesado, é umas questões, política, a gente sabe que tem a miséria, a gente sabe que tem questão ambiental ainda, que isso é sério, é muito sério. Tudo, tudo. Então, assim, é o que você fala, a gente sobrevivendo ao fim do mundo mesmo, porque a gente tem que estar nessa batalha constante. Então, se a gente fazer a nossa parte para nós, né, com o próximo, né, e aí, igual você falou, aí a gente cuida e cria um mundo melhor, né? Isso é muito legal. Eu realmente acredito nisso e acho que, para todos eles, que eu não vou saber repetir o nome dessa sobrinha aiada toda, porque eu sei que nem eu, né? Eu também quero um mundo melhor para os meus sobrinhos também. Verdade, você também Então, é tia coruja. não tenho filhos, mas sou tia coruja e amo de Coruja igual paixão. eu. É. E é muito bom ser tia também, né? Eu acho. Assim, além de ser mãe, obviamente que eu não, né, não tive essa oportunidade, mas ser tia ainda é mais. Eu brinco assim, né? Quando eu era mais novinha, porque eu fui tia com 14 anos, só para reforçar. Então a gente fica muito tempo conversando. Aí era engraçado, quando eles choravam, né? Porque eu acho que é isso também que você falou do companheirismo, eles não me veem, os mais velhos não me veem muito como tia, não. Eles me veem como assim, um irmão mais velho. E quando eles choravam, não, vai lá com a sua mãe, vai lá com seu pai, vai lá, vai, aqui. Eu brinco, a tia brinca, tal, mas ó, né? Mas é na Cansou, entrega. situação. É o que eu sempre brinco, cansou, entrega. Mas é muito Mas é gostoso. isso, já estouramos esse tempo aqui. Beijo. Muito Pessoal, obrigada. eu que agradeço, Ó, Dani. E aí e a gente se vê mais tarde. E aos demais aqui que estão acompanhando a gente, um bom restinho de semana aí para todos abençoado, né? A gente não, ainda começo, né? Hoje é terça ainda. ó, a gente não sabe que dia que vai no ar, com o dia que as pessoas escutam, isso aí não dá para a gente fazer, mas o Então, fato bom é, dia, boa tarde, boa noite. exatamente, e Quem quem saiu chegou até gostando? aqui, muito obrigada, porque Eu fez que agradeço, de tudo coração, viu? Foi muito legal participar e bater esse papo aqui com você. bom demais. Beijo. Gente, ouvintes que chegaram até aqui, os negócios do sininho, do like, aquela parafernália toda. Um beijo.